Oi, eu sou a Jaque Conceição, esse aqui é meu canal Coletivo de Gege, um canal onde a gente discute sobre letramento racial. Aqui a gente tem falado sobre psicanálise, feminismo negro, narrativas e uma série de ideias importantes para a gente seguir pensando sobre a nossa construção racial. A nossa conversa de hoje é sobre um conceito, uma ideia muito importante que eu tenho utilizado na psicanálise, tanto nas formações quanto no atendimento clínico, que eu chamo de conversa racial. Na verdade, essa ideia, pela primeira vez eu ouvi ela num episódio daquele seriado Grey's Anatomy, numa série clássica que sempre circula pela internet, onde a Bailey, uma das únicas personagens negras de todo o seriado, tem uma conversa ao lado do seu marido, o outro personagem negro, um dos poucos, com seu filho sobre racismo. Essa ideia da conversa racial como uma forma de levar os nossos filhos a pensarem sobre o racismo é uma ferramenta muito importante que a gente pode utilizar ela em diversos contextos. Desde conversas, por exemplo, com parceiros ou parceiras nos relacionamentos afrocentrados, isso se conecta, por exemplo, com aquela discussão que a gente faz sobre amor preto cura, que inclusive aqui no canal tem uma série de vídeos sobre isso, onde a gente vai pensar o paradoxo ou os paralelos entre afetividade e racialidade como estratégias de enfrentamento ao racismo. Parte da noção de conversa racial se conecta com a ideia de produzir nas crianças uma possibilidade de um pensamento sobre a sua própria racialidade de forma positiva. O que eu quero dizer com isso? A sociedade, através das narrativas que ela produz sobre o racismo, constantemente expõe as crianças na escola, na mídia, na televisão, nas redes sociais, a uma ideia negativa sobre o que é ser negro. Com frequência, a imagem do corpo negro é apresentada para as crianças sempre num lugar de subalternidade ou de violência, sendo o corpo que sofre a violência ou o corpo que produz a violência. Na escola, quando as crianças vão estudar sobre racialidade, com frequência também normalmente, elas são ensinadas sobre a escravidão. Parece que a única coisa, a única memória negra valorizada na sociedade brasileira são as memórias conectadas ao lugar da dor. Eu gosto sempre de um exemplo que, com frequência, inclusive, eu já usei eles nas aulas, e aí quem está aqui me assistindo, que é da comunidade de Jeje, vai lembrar disso, que Salvador é uma cidade negra, indiscutivelmente negra, ela é vendida enquanto um produto de turismo a partir desse marcador da racialidade, de ser um território africano, fora do continente africano. E o principal bairro, o principal cartão postal da cidade tem o nome de um instrumento de tortura, que é Pelourinho. Essa ideia de manter esse cartão postal, essa memória conectada a algo tão dolorido como um objeto de tortura, não é à toa. É para reforçar no imaginário cultural brasileiro a ideia de que ser negro é sinônimo de dor e sofrimento. A gente pode pensar em várias músicas da cultura popular que vão reforçar essa ideia. Tem uma música da Clara Nunes que eu particularmente odeio, que chama O Canto das Três Raças, aonde ela vai dizer exatamente isso ao longo da música. O negro, quando vai cantar, canta de dor. Essa música eu acho ela de um mau gosto inacreditável. E a gente canta essa música, inclusive no movimento negro, como sinônimo da beleza negra. Essa ideia simbólica que fica presa no inconsciente de que ser negro é uma ideia de sofrimento é naturalizada na cabeça das pessoas brancas e negras. E, com frequência, as crianças negras naturalizam essa perspectiva como uma forma de ser um sujeito negro. Assim, conversas raciais são conversas delicadas, conversas tensas, que vão possibilitando que a criança possa elaborar a sua ideia de racialidade. Não mais só dentro dessa ideia de dor, ou sofrimento ou violência, ou subalternidade, como a cultura ensina, mas principalmente a partir de lugares positivos sobre o que é ser negro. Esses lugares positivos, essas ideias positivas sobre negritude, elas não estão colocadas na sociedade. A ideia de negro só aparece de forma positiva na cultura brasileira quando ela está associada à riqueza econômica. Essa figura do negro feliz, bem-sucedido, está fortemente conectada com a ideia de capacidade de consumo. Entanto que quando a gente vê posts ou materiais, séries na televisão que vão falar sobre pessoas negras felizes, com frequência elas são ricas e bem-sucedidas. Então, como é que a gente vai produzir com as crianças uma ideia de racialidade real, possível, já que a riqueza não é acessível para todos, ao mesmo tempo que a gente vai possibilitar que a criança possa produzir sobre si uma identidade racial positiva? Não uma identidade racial
construída a partir desses marcadores ilusórios do mundo branco burguês, da riqueza, da fama, do ouro, da marca cara, mas através da experiência concreta da própria família, por exemplo, ou das experiências que a criança compartilha todos os dias. A naturalização da violência racial contra o corpo negro é tão comum na cultura brasileira que isso dá a legitimidade emocional para pessoas brancas violentarem racialmente pessoas negras e a naturalização dessa violência por parte de pessoas negras. É tão natural associar a ideia do corpo negro à violência que nós sequer se importamos com isso, a menos que isso seja algo muito escancarado ou algo muito inquestionável, como, por exemplo, o caso daquela jogadora de vôlei que chicoteou à luz do dia um entregador do iFood no centro do Rio de Janeiro. Com essas exceções, que são muito explícitas, no geral, no cotidiano, nós tendemos a naturalizar essa violência e, inclusive, relativizar essa violência. E o papel da conversa racial é uma conversa que precisa acontecer para orientar os nossos filhos, sejam eles crianças brancas ou negras, sobre as ideias de racialidade. Esse é um dos papéis do porquê ela serve. Quando aconteceu o episódio da Samara Filippo, eu conheço a Samara já tem algum tempo e eu tive a possibilidade de conversar com ela um pouco depois do que aconteceu com as filhas dela, na verdade com a filha dela. E uma das perguntas que eu fiz para a Samara, que é uma pergunta que eu faço para todos os pais e mães de crianças negras, é se ela já tinha tido uma conversa racial com a filha dela sobre racismo. Sobre racismo, sobre afetividade, sobre identidade negra, sobre esses lugares imaginários que naturalizam a violência contra o nosso corpo. E ela disse que nunca tinha tido essa conversa. Essa é uma conversa muito importante. Quando meus filhos entraram nos 13 anos, e eu entendi que a partir daquele momento eles seriam cada vez mais vistos como corpos violentos, a primeira coisa que eu fiz foi sentar com eles e conversar sobre violência policial. Essa é uma conversa racial sobre o que poderia acontecer se eles fossem abordados pela polícia e que tipo de conduta e de postura eles deveriam ter caso isso acontecesse. Ou o que eles deveriam fazer caso na escola eles sofressem uma situação de racismo. E que tipo de postura eles deveriam ter ao ser perseguidos num shopping ou vigiados dentro de um mercado. A conversa de sair sempre com RG, a conversa de sempre peça a nota fiscal do que você comprar. Não ande com seus amigos brancos que fumam maconha, porque se você for pego com eles, a maconha vai ser sua, mesmo que você não fume. Essas conversas, elas precisam acontecer porque é nosso papel, enquanto pai e mãe, orientar os nossos filhos sobre como eles devem se comportar em relação ao racismo. Não dá para a gente ter um pressuposto de que o mundo vai ser um lugar bom e os nossos filhos, sejamos a gente rico, famoso, artista ou o que a gente seja, não vão passar por experiências de violência racial. A gente precisa ter essa conversa com eles. Assim como eu lembro que eu coloquei meus filhos para ver Amistad. Eu não sei se você que está aí me assistindo já viu Amistad, mas Amistad é um clássico do cinema norte-americano que conta um pedaço da história da escravidão africana nos Estados Unidos. Eu coloquei meus filhos para assistir Malcolm X. Até hoje eles têm trauma do filme, porque eu obriguei eles a assistir o filme. Assim como eu fiz meus filhos verem outros filmes que contam a história negra e, sobretudo, passam uma mensagem positiva sobre formas de ser negro, sobre a diversidade do que é ser negro. E essa experiência de fazer ver filme, de fazer ler livro, de sentar e conversar sobre racismo de forma aberta, é algo que é muito importante no processo de cuidado emocional dos nossos filhos. Porque a gente vem de uma experiência coletiva na nossa comunidade, onde o nosso cuidado emocional foi secundarizado. A gente foi criado num mundo que nos odeia, alimentando o auto-ódio, sem ter espaços para poder falar sobre isso e entender o impacto disso na nossa vida profissional, na nossa vida emocional, na nossa vida financeira. Eu acompanho na clínica pessoas negras que ascenderam economicamente e que têm muita dificuldade de lidar com dinheiro porque se sentem culpados com a possibilidade de prover para si uma vida materialmente confortável. Associam o dinheiro ao embranquecimento ou à culpa de ter conseguido crescer em comparação com a família. Todas essas questões passam por essa ideia de uma experiência racial que associa o ser negro à pobreza, ao fracasso, à loucura, ao alcoolismo, à violência, à feiura, à doença.
E a gente precisa orientar os nossos filhos de que essas ideias são construídas a partir da noção do racismo e que necessariamente, por mais que elas existam na realidade, elas traduzem exatamente quem nós somos. A gente precisa ensinar os nossos filhos a terem autoestima para quando um colega na escola chamar eles de macaco, eles se sentirem seguros e confortáveis de como eles devem responder. Isso faz parte dessa ideia de conversa racial. A gente precisa, eu sempre disse para os meus filhos que o nome deles não é negão. Não é negão, não é preto, eles têm nome. E que se um dia na escola, um colega ou na rua, em qualquer lugar, chamasse eles de negão, imediatamente eles tinham que responder: o meu nome não é negão, o meu nome é X ou Y. Porque essas ideias neutras, de nega, negona, negão, que podem ser formas carinhosas de se referir a uma pessoa preta, elas também escondem a identidade, a subjetividade, porque naturaliza e neutraliza a ideia de ser negro como se ser negro fosse uma coisa única. Então eu não preciso ter que aprender o nome daquela pessoa, eu só preciso chamar ela de negão ou de neguinha, como uma forma carinhosa de se referir. E isso é uma das maneiras que o racismo atua nesse processo de apagamento da nossa identidade, da nossa capacidade emocional de, inclusive, produzir formas de estar no mundo, formas seguras de estar no mundo. E quando eu estou dizendo formas seguras, eu estou dizendo formas aonde a gente, na nossa identidade, na nossa subjetividade, se sinta confortável com a pele negra que a gente habita. Então, conversa racial não é uma ideia fictícia e não tem idade para que isso aconteça. Ela precisa acontecer tão logo a criança comece a entender que ela é uma pessoa negra. E uma criança negra entende isso muito cedo. Muito cedo. Assim como os pais de crianças brancas precisam ter essas conversas sobre racialidade. Não é só levar a criança numa exposição, ou dar uma boneca negra, ou comprar um livro sobre isso, ou caixa de lápis de cor com diversos tons de pele. É preciso ter conversas abertas e diretas sobre as diferenças raciais e como elas operam, para que a gente consiga preparar e instrumentalizar essas crianças de forma consciente e intencional para lidarem com o racismo e para não serem racistas. Então, tem uma confusão onde a gente acha que o fato de ler um livro, ou ver uma peça, ou fazer um curso é o suficiente para que a gente produza uma perspectiva de mundo antirracista. Não é. Seria bom se fosse, inclusive, né? Se um curso meu resolvesse todos os problemas sobre racismo no Brasil. A questão é que o antirracismo é algo permanente e ativo. E ter conversas raciais, levar esse possibilidade de pensar os afetos, as relações, os desejos, as limitações, a partir de uma ideia de racialidade, ela é muito importante. Agora, como é que os pais se preparam para ter conversas raciais? Quanto mais advertido da sua própria racialidade, seja você branco ou negro, você for enquanto adulto, mais capacidade de promover espaços seguros de diálogo sobre racismo e racialidade você vai ser capaz de fazer. Se falar de cabelo para mim é algo muito dolorido, eu vou ter muita dificuldade de produzir um espaço aonde meu filho ou minha filha, ou aquela criança da qual eu sou cuidadora, como tia, madrasta, como prima, madrinha, seja qual for a minha relação com essa criança, como professora, eu vou ter de conseguir levar essa criança a falar, por exemplo, sobre o cabelo dela. Quanto mais difícil é para mim falar sobre a minha própria racialidade, mais difícil é produzir essa conversa com essa criança. Mesmo num relacionamento afetivo afrocentrado, onde as duas pessoas são negras e se relacionam intencionalmente a partir desse marcador da negritude, quanto menos elaborado as suas questões raciais, mais isso impacta no desenvolvimento da relação. Relacionamento por si só não é uma tarefa simples. Diferente do que as histórias românticas contam, as pessoas não só simplesmente se conhecem, se apaixonam e vivem loucamente e lindamente a vida. Relacionamento pressupõe uma construção diária de acordos, limites, pactos, regras, de uma série de questões, afetos, traumas, experiências, vivências, expectativas, desejos, que sistematicamente precisam ser construídos e alinhavados ao longo da relação. Quando o pressuposto da racialidade entre duas pessoas negras não está, de alguma forma,
claro e entendido quais são os lugares aonde essas memórias atravessam a relação, a tendência é que, ao invés de ser um espaço de cura, se torne um espaço de mais trauma. Vários estudos vão falar que a família, na experiência de pessoas negras, é um dos principais lugares de adoecimento mental. Não à toa. Justamente porque, como as nossas famílias não vivenciaram essa experiência de falar abertamente sobre a racialidade, não todas, mas a maioria, isso é uma questão que a gente não consegue ao longo da vida pensar. A gente não consegue elaborar. E por não conseguir elaborar a nossa jornada, a gente tem muita dificuldade de possibilitar que as crianças e os adolescentes, que nós somos responsáveis, possam pensar sobre a sua racialidade. E a gente pode pensar que isso também vale para questões de gênero. Como nós não elaboramos as nossas questões de gênero, a gente simplesmente vive a nossa condição de gênero, nós temos pouco repertório para levar os nossos filhos, sobrinhos, enteados, afilhados a pensarem as suas próprias questões de gênero. Então, a conversa racial ela é importante para o desenvolvimento emocional de pessoas negras, para a produção de uma identidade negra segura e afirmativa. Uma pessoa negra segura da sua racialidade vai passar pela experiência do racismo, mas o impacto emocional vai ser bem menor. Uma pessoa negra orgulhosa da sua história, consciente da sua jornada, segura com a sua identidade, vai passar pela experiência do racismo, mas o impacto vai ser muito menor. Porque isso é algo que não vai estar à mercê do outro sujeito da violência, nesse caso, o sujeito branco. Mas vai ser algo que o próprio sujeito negro, a própria pessoa negra, vai ser capaz de lidar com isso, de elaborar sobre isso. Bom, para você que ficou até o final desse vídeo, quero te fazer um convite para assistir o curso Como Ser Pais Cuidadores, Pessoas Cuidadoras Antirracistas, aonde a gente vai pensar de forma mais profunda com a psicanálise duas ideias. A ideia de projeção e a ideia de elaboração como recurso para produzir conversas raciais. É porque a conversa racial não é uma vez só, não. Você vai falar uma vez só com a sua criança, com o seu adolescente, isso vai resolver o problema. Isso é algo sistemático que vai seguir por muito tempo, talvez pela vida inteira. Conversas raciais não se esgotam num bate-papo. Elas são permanentes porque a nossa identidade é algo que o tempo todo está sendo vista e revista. Para você que é uma pessoa apoiadora do canal, o curso está disponível para você gratuitamente. Faz parte do plano da plataforma de Gege. Para você que não é ainda uma pessoa apoiadora do canal, você pode adquirir o curso, é só acessar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Para você que é pessoa apoiadora, está disponível na plataforma, é só acessar, se conectar e assistir. Como aqui no DGEG a gente acredita muito na circularidade das ideias e na importância da gente ter espaços seguros de conversa, fica o convite para você assistir a primeira aula desse curso, que eu preparei com muito carinho. Essa pergunta, como ser um pai antirracista, como ser uma mãe antirracista, como ser uma pessoa cuidadora antirracista, eu escuto ela muito. Muito. As pessoas Às vezes eu estou fazendo palestra numa empresa sobre racismo estrutural e as pessoas vêm com essa angústia, que é uma angústia legítima. Você é uma pessoa cuidadora, entende o seu papel na educação daquela criança. Então, pensando nessa experiência com a psicanálise, nesses recursos que a psicanálise nos possibilita para pensar falas, elaborar, ter lugares seguros de escuta e de conversa, como um diálogo, uma ferramenta para um diálogo mesmo, eu organizei esse curso. É um curso inédito, eu nunca preparei um material como esse aqui no DGEG, e ele é voltado para pessoas interessadas a pensar conversas raciais e estratégias de produção de saúde emocional que possibilite um rompimento com essa ideia do racismo ou com essa ideia do corpo negro como um corpo de violência, tanto para pessoas brancas quanto para pessoas negras. Então, a primeira aula ela está aberta e disponível para você, e aí fica o convite aqui. Mas se você se interessou pela plataforma de Gege, eu te convido a apoiar o canal, e você pode apoiar o canal de duas formas: compartilhando, curtindo esse vídeo e comentando. Isso é muito importante porque o YouTube reconhece que é um conteúdo válido e ele ajuda a impulsionar o canal e o vídeo. E o canal é um desafio manter ele, a regularidade de postar vídeo, a regularidade de estar aqui, mas eu também entendo que é importante esse espaço aberto de circularidade de ideias. Ou você pode ser uma pessoa apoiadora e acessar esse curso e mais de 100 aulas pela plataforma, com texto de apoio, com certificação,
Então fica o meu convite também para você apoiar o canal. Eu sou a Jaque Conceição, esse aqui é o Coletivo de Jeje, uma iniciativa, uma empresa de educação social que tem produzido letramento racial desde 2014. Para mim é um prazer produzir conhecimento que emancipa e compartilhar conhecimento que liberta. A gente se vê em breve aqui no Instagram, na plataforma de Jeje ou no nosso grupo de WhatsApp.